cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Está chegando esse dia, meu amado. Glória a Jesus. Maranata, né, para esse dia. Quero convidar aqui pastor Ivani para estar fazendo a leitura, e a leitura atualizada de hoje está em 1 Samuel capítulo 18, né, versículo 1 a 14, vamos estar lendo. Querido, fazer a obra de Deus ali no Piauí é muito bom, né, o rally missionário, mas estar em casa é melhor ainda, viu? Ei, mas como a gente fica com saudade desses cultos, né? Essa Vila Nova, irmão, essa sede tem né, algo diferente, né? Então, pastor Ivani fazendo a leitura e orando conosco, logo após MVN Adoração. A paz do Senhor para a igreja. É um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta terça-feira para aprender mais de Deus. E, como o pastor Charles falou, nós vamos ler aqui em 1 Samuel 18, de 1 a 14. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que o Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo ele, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando respondiam uma às outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós estamos diante de Ti nesta noite, Senhor Jesus,
para ouvir de Ti mais e mais. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar em nossos corações e que o Senhor Jesus possa abençoar o ministrante desta noite, Senhor Jesus. Usa o Teu servo para que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, ó Deus. E que nós possamos ouvir a palavra, Senhor, que Tu tem para nós nesta noite. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, e faça segundo a Tua vontade em nossos corações, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Obrigado pela oportunidade. Por nada, pastor Ivani, fique de pé, querido, continue de pé para nós adorarmos a Deus, juntamente com o MVN Adoração. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos, glória a Deus, vamos entoar um louvor e adorar aquele que é santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Se foram e os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado é
sempre tu és santo, Deus, tu és maravilhoso. Nós clamamos teu nome neste lugar, Senhor. Nós declaramos teu nome neste lugar, meu Senhor. Nós declaramos que teu nome é cura. Nós declaramos que teu nome é poder. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Como Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. erga sua voz. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Ansiedade e medo saiu agora. Vamos, Jesus. Nós clamamos teu nome neste lugar. Nós declaramos que tu és a cura. Nós declaramos que em teu nome há poder, há poder, há poder, há poder. Pelas ruas, o nome de Jesus. Oh, declare. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome Erga sua voz e cante isso. Declare, declare, declare isso. Destrói, dissipa as trevas. Mais uma vez, cante isso. Com toda a sua força, o seu nome. Tu és poderoso, Jesus. O teu nome é. Destrói. dissipa as trevas. Aleluia! Aplauda aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. Muito obrigado. Queridos, vamos ler Isaías 41:6. Momento da oferta. Eu queria fazer um apelo para esta igreja, mais uma vez, para nós ajudarmos duas famílias. Duas famílias que precisam muito, né? Aluguel atrasado, situação complexa, né? Mas eu sei que Deus usa a igreja, usa pessoas para abençoar pessoas, né? Então vamos abençoar essas duas famílias. Se você puder dobrar esta oferta hoje, né? Os céus agradecem, o reino agradece, essas duas famílias agradecem, né? E eu sei que há recompensa da parte de Deus. A gente não oferta por recompensa. A gente oferta porque é da nossa natureza. Estar no nosso DNA. Servir, ajudar, doar, compartilhar. Porque é assim que Deus faz, né? Deus nos dá para compartilhar. Deus nos abençoa para compartilhar, né? É o princípio
que Penina não entendeu. Gerar para compartilhar. Penina gerava, mas ela não compartilhava. Aí Deus diz, Senhor, aí Ana disse, Senhor, se o Senhor me der, eu compartilho. Porque é da natureza do crente, do servo de Deus, né, compartilhar. Por isso que Isaías 41:6 diz, um e ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse ser forte, né? Então lance essa semente, querido, viu? Para abençoar essas famílias. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor, lançando esta semente sobre a vida destas duas famílias, ó Pai, que elas possam alcançar, Deus, a bênção do Senhor nas suas necessidades, naquilo que elas precisam, naquilo que elas necessitam, ó Deus. Tu é o Deus que supre, Tu é o Deus que provê, Tu é o Deus de provisão, ó Deus. A Tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, porque tem o braço estendido do Senhor através da igreja, as Tuas mãos está estendida através dos Teus servos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, poderosamente, Senhor, esta igreja, esse irmão, essa irmã, este jovem, esta criança, este adolescente que tem um coração generoso. Pai, que a bênção do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, lance a sua semente generosa, abençoa essas famílias, tá? Deus recompense abundantemente, tá? Glória a Deus. Querido, enquanto os irmãos ofertam, os avisos, né? Amanhã, tarde com Deus, a partir das 14 horas, 14h30, aqui no Templo Anexo, tá? Na quinta-feira, nossa quinta profética, tem sido uma bênção. E na sexta-feira, trabalho para os adolescentes, Pacto Teens, a partir das 19h30, e às 22 horas, sexta universitária. Nessa sexta não vai ter. É por causa da pré-conferência do Impacto Teens. Perfeito, bem lembrado, viu? Então nessa sexta não haverá Impacto Teens por causa do sábado. O pré-congresso Impacto Teens, viu? A partir das 19h30, né? 19h30, então pai de adolescente, mãe de adolescente, é sábado, viu? Vai ser forte aqui para os adolescentes, tá bom? E sábado também a nossa reunião de obreiro, viu? A partir das 15 horas. Pastores, evangelistas, presbíteros, diácono, diaconisa, lideranças, tá? A partir das 15 horas, reunião de obreiros. Domingo pela manhã, nossa EBD, a partir das café da manhã, a partir das 8h20 e às 10h20, nosso primeiro culto, né? E às 18 horas, nosso segundo culto. Então, está aí a programação feita para abençoar sua vida, sua casa, sua família, tá? Querido, gostaria que a irmã Creusilene se colocasse de pé. Querido, olha lá essa irmã, mãe de 3 filhos, mudou recentemente para aqui, para perto daqui, morava ali no Guanabara, e ela está com seus 3 filhos, querido. 2 filhas, é autista, né? É especial, as 2 filhas, e ela não tem praticamente nada em casa. Ela veio conversar comigo antes do culto, conversando comigo, pastor, quem puder me abençoar. Ela tem 2 colchões de solteiro e tem um fogão. Não tem armário, não tem mesa, não tem cadeira, né? Então, se os irmãos tiver, né, alguma coisa para abençoar, né? E as filhas tomam um leite especial. Ela já foi no programa do governo, da prefeitura, mas ainda não saiu, né? Se os irmãos puderem abençoar ela, irmão, com, né, cadeiras, mesa, sofá, mobiliar a casa dela, né? Armário, panela, vasilha, tá? Eu sei que ela mudou recentemente para cá. O esposo separou dela devido à dificuldade com as crianças e deixou ela sozinha. Mas eu falei para ela que Deus está com ela, né? E a igreja também está com as mãos estendidas, tá? Então, os irmãos puderem ajudar, tenho certeza que Deus vai agradecer. As crianças aqui, para nós orarmos, para estarmos indo ali para o cante.
Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Isso, pastor Linilson. Se Jesus é teu amigo, Estenda as mãos para cá e eu já quero convidar aqui o pastor Fernando para estar ministrando sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado pela vida dessas crianças, que o Senhor possa abrir a mente, o coração, para ela estar recebendo a Tua palavra. Deus, eu sei, Deus, que o Senhor tem algo especial, Deus, para que elas possam, Senhor, crescer no entendimento, na compreensão da Tua palavra, que o Teu caráter, o caráter bíblico, um caráter cristão, possa estar, Deus, na vida, Senhor, de cada criança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, Deus abençoe, bom curso, boa aula de teologia, né? Queridos, hoje nós não vamos, o tema é livre, né? Deixei o pastor Fernando livre para trazer o tema, mas na próxima semana vamos iniciar aí uma série de estudos, né? Abençoado e abençoador. Pastor Fernando. A paz do Senhor, meus irmãos e as minhas irmãs. Muito obrigado, pastor Charles. Estenda também a saudação e o agradecimento ao pastor Josué, pastora Simone e todos aqueles que fazem parte da diretoria, a igreja de forma geral. E vamos nós estudarmos a palavra do Senhor hoje. Vamos poder acompanhar também aí no telão alguma coisa. E como o pastor Charles falou, no mês passado, o mês de março, foi falado sobre o Espírito Santo. Como ele me deu a oportunidade de eleger o tema, então nós vamos falar sobre a triunidade. Vamos falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O tema de hoje é a triunidade santa e a Igreja de Cristo. Se os irmãos têm algum lápis, alguma caneta para ir anotando o principal, as citas bíblicas, pode os irmãos ir vendo também. O texto base nosso, a missão da igreja nasce na revelação do Deus triuno. Não há igreja sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia nos disse em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes de nós entrarmos no preâmbulo, é importante nós vermos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É necessário que nós possamos ver Yahweh, possamos ver Yeshua, possamos ver também Ruá e possamos ver Elohim, quer dizer Yahweh, Elohim, Deus. Yeshua, Elohim, teologicamente, Deus. E Ruá, HaKodesh, também Elohim, Deus.
Então nós temos a pessoa do Pai, temos a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A igreja não poderia existir se não tivesse o Pai que enviou o Filho e não tivesse o Espírito Santo para dar convicção ao homem pecador, à mulher pecadora, da convicção de pecado, de justiça e de juízo. E o Pai deu o dom de fé naquele momento para que nós pudéssemos receber o Filho no nosso coração e Ele então adotar a nós para sermos igreja, corpo de Cristo. A igreja não é produto da construção humana, mas resultado da ação eterna, soberana, indivisível da triunidade. Sua origem não está na história, mas na eternidade de Deus. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, Elohim, Deus. Então, a igreja, ela subsiste através da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, disse assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E isso representa para nós a despedida nossa dos cultos, que na verdade é a bênção apostólica. Mas nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não se dividem, eles vivem na mesma essência. E por isso é um único e soberano Deus. Dessa forma, a vida cristã encontra sua estrutura ontológica e funcional na própria realidade divina. Quer dizer, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, o amor do Pai como origem eterna. E se os irmãos que estão aqui, ou professores também de teologia, e a igreja de forma geral, sabe o que poderíamos nós fazermos aqui dentro da hermenêutica. O capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, fala: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Então a origem está no Pai, é uma origem eterna. A graça do Filho como mediação redentora. A comunhão do Espírito Santo como aplicação existencial. Quer dizer, os três. O amor do Pai é uma origem eterna. A graça do Filho como mediação redentora, porque foi Ele que derramou o sangue. Não foi o Pai que derramou o sangue, não foi o Espírito Santo, foi Jesus, o enviado do Pai. Por isso é o grande apóstolo, o apostolão. Às vezes na Santa Ceia se comete alguma coisa que nós poderíamos até
corrigir, porque muitas das vezes nós falamos: obrigado, Pai, pelo seu sangue derramado. Não foi o Pai que derramou o sangue, foi o Filho enviado pelo Pai que derramou o sangue. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, então ali é representatividade, quer dizer, ali está o que nós relembramos: o corpo e o sangue do Senhor. Sinopse teológica: a salvação constitui uma única obra na essência divina, unidade da essência. Quando nós falamos de unidade, então tem uma essência, e essência não se divide. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. Os três estão na mesma essência. Por isso se fala um só Deus, porque eles não se dividem. Então nós possamos ver as operações distintas, distinção das pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando as pessoas escrevem R-U-A-C-H, está dizendo que o Espírito Santo é vento, é sopro. E não pode escrever dessa forma a transliteração, tem que escrever R-U-A-J para determinar o que é pessoa. A língua portuguesa não permite, mas o idioma castelhano, o espanhol e também algumas traduções que estão em alemão já escreve com J, para diferenciar o que é vento do que é pessoa. E quando lá no capítulo 1, versículo 2 do livro de Gênesis, lá fala: o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as águas, ou a face das águas, ali quer dizer ruar, ruar. R-U-A-J-O-J, então significa Espírito de Deus, e nós falamos Ruar Elohim, quer dizer Deus, para que os irmãos possam ir compreendendo. Também 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, disse: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Muitas pessoas lêem aspersão, mas é aspersão, quer dizer, do sangue de Jesus. Está dizendo que Jesus veio cumprir uma missão. Como também no próprio capítulo 2 do livro de Filipenses, uma igreja que o apóstolo Paulo formou na Grécia. E ali então também está falando que ele despojou da sua condição de Deus e veio a este mundo tomando forma de servo, mas sendo semelhante. Veja bem, no capítulo 1, se quisermos fazer uma hermenêutica do versículo 26 de Gênesis, fala que Deus disse, o Pai disse, a origem disse, façamos Elohim, quer dizer o Filho e o Espírito Santo, o homem, não um homem, o homem, isso significa humanidade. Então nós somos imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a proposta de Deus é que todos os seres humanos, antes que existisse qualquer coisa nessa terra,
Através dessa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos espírito, alma e corpo. Somos uma unidade, mas necessitamos o caminho que é Jesus, que morreu, e quem dá essa luz, essa indicação é o Espírito Santo. Assim, sem confusão de pessoas, nem divisão de essência, o Pai elege. Eleição soberana não quer dizer que as pessoas são eleitas, simplesmente uns são eleitos e outros não. Na criação, Deus elegeu a todos para que fossem santos, então veio o Filho para a remissão dos pecados através do sangue derramado ali na cruz, e através também do que representa o altar, o santuário na presença do Pai, conforme fala também em Hebreus. E ali o Pai recebeu o sangue do Filho, mas ele já como sumo sacerdote, para que dessa forma pudéssemos ter essa graça. Então a eleição é soberana do Pai. O Filho redime, redenção substitutiva. Quer dizer, nós éramos para estar lá, mas Ele nos comprou com preço de sangue. O Espírito Santo santifica a nós, porque Ele nos faz lembrar de todas as palavras de Jesus, isto é, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tudo o Espírito Santo faz com que nós lembramos quem nós éramos antes, mas também a proposta de Deus, o plano de Deus para a salvação da humanidade, através do seu Filho Jesus Cristo. Também em João capítulo 14, versos 26. João capítulo 14, versos 26, disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui ainda Jesus estava, o Espírito Santo ainda não havia vindo, e só veio no Pentecostes, ou no Pentecostal, lá no capítulo 2, ele veio, e ali então batizou a presença dele, como língua de fogo, como vento. Não tinha fogo, não tinha vento, era como, é um símil. É um símil. As pessoas pensam que era fogo, e as pessoas dizem: me batiza com fogo, se for batizar com fogo vai morrer. Então é como fogo. Estão entendendo, amados irmãos? Então nós temos que pensar o que a Bíblia disse, o que está escrito, para que nós também, é a mesma coisa, quando Jesus foi batizado lá em Betânia, Jordânia, não é Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, lá em Jordânia, João estava batizando, e quando João batizou a Jesus, desceu como pomba, e as pessoas pensam que é pomba. Nada de pomba, não tinha pomba, é como pomba, é um símil. Então nós temos que pensar, e tem muitas igrejas, não é uma crítica, simplesmente um comentário, que coloca inclusive no púlpito ali uma pomba, pensando que é pomba, não é vento, é pessoa. É pessoa. E isso nós temos que entender, que é pessoa. Também nós possamos ver princípio doutrinário central, a inseparabilidade da triunidade nunca se separa. Eles nunca se separam. E nós vamos ver o que a Bíblia também nos mostra.
A distinção pessoal não implica separação essencial. Deus é em essência, substância, e três em pessoas, realidades pessoais, operando de maneira inseparável as obras da triunidade para fora são indivisíveis. Onde está o Pai, ali estão o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, ali estão o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, ali estão o Pai e o Espírito Santo. Estamos falando de uma unidade, estamos falando de uma essência eterna, divina, que não pode se separar, como o homem também nos separa. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. E esse templo que somos nós, o templo de Deus, Cristo é o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza. Tem que tomar cuidado. O Espírito Santo não batiza. Quem batiza é Jesus no Espírito Santo. Veja bem o que disse a Bíblia, Mateus capítulo 3, versos 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não são dignas de lavar. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. As pessoas pensam que é Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento é João Batista, 6 meses mais velho do que Jesus. É ele que está aqui dizendo essa profecia. E ele está falando, ele não é digno de desatar as alparcas, o calçado dos pés de Jesus. Mas aquele que virá após mim, ele vos batizará com fogo. Eu batizo no batismo do arrependimento, ele está dizendo, mas outro que é maior do que eu, que é Jesus, ele vos batizará também no batismo do Espírito Santo e com fogo. Não vai pensar que é fogo, é como fogo, para que nós possamos ir entendendo. E também em Marcos capítulo 1, versos 8, aqui fazemos uma hermenêutica dos 4 evangelhos para situar que quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Ele não batiza, o batismo é no Espírito Santo. E disse 1:8 de Marcos, eu em verdade vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O médico Lucas, historiador, ele escreve também, capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também está escrito em João, o último evangelho do discípulo amado de Jesus, que era parente, filho de Salomé com Zebedeu e irmão de Tiago, era primos e irmãos de Jesus. Está dizendo aqui 1:33, e eu não o conhecia,
mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Estão entendendo, igreja? Então, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. A palavra profética se cumpre. E João Batista, ele assim fala: a habitação triunitária. Uma das coisas que os irmãos vão aprender, certamente já sabem, mas às vezes não tomaram atenção ainda. A presença de Deus no crente não é fragmentada. A presença de Deus no crente não é fragmentada. Fosse fragmentada se fosse somente o Espírito Santo. Mas não é somente o Espírito Santo que habita ou que reside no crente. É o Pai e o Filho também, porque eles não são separados, porque estão na essência. Em João capítulo 14, versos 23, disse: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. E diga comigo: e viremos. Está falando de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viremos para Ele e faremos nele morada. Então o Senhor e a Senhora, que é lavada com o sangue precioso de Cristo, no dia que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele dia passamos a ser templo vivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são indivisíveis. Também, o que nós possamos ver, a coabitação do Pai e do Filho, a mediação dessa presença pelo Espírito Santo. Portanto, o crente é templo da triunidade, não apenas de manifestações isoladas. Nós todos, como crentes, temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templo vivo do Deus vivente. Também o plano redentor, a redenção é uma obra eternamente decretada. É um decreto. Aqueles que são advogados ou mesmo leitores sabem que decreto é lei, é norma. Está estabelecido no reino de Deus e na sua justiça, historicamente realizada. História da salvação e existencialmente aplicada. Ordem da salvação pela triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Escritura disse, o apóstolo Paulo, escrevendo a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, em Efésios, disse 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Remissão de pecado através de Jesus Cristo, que derramou sangue por nós. Ele está dentro de mim, dentro do Senhor. O Pai está dentro do Senhor e dentro de mim. O Espírito Santo está dentro do Senhor, da Senhora está dentro de mim. Nós somos templo do Deus vivente. Também nesse plano, e ainda em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13,
o apóstolo Paulo, escrevendo a essa segunda igreja que ele formou na Grécia, depois de Filipos, então ele foi para Tessalônica, e a sua segunda carta, uma igreja pobre, mas dadivosa, disse assim: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, assim disse também o Pai elege por essa porção bíblica, o Filho redime, o Espírito Santo aplica em nós a correção para mostrar se nós estamos bem ou estamos mal, para a nossa santificação, fazendo-nos lembrar das Escrituras, daquilo que está estabelecido. A vida da igreja. A igreja nasce no amor do Pai, é sustentada na graça do Filho e vive na comunhão do Espírito Santo, conforme mencionei e reitero de novo, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também, amados irmãos e irmãs, a graça veio à nossa vida, mas nós temos que carregar a nossa cruz. O Pai enviou o Filho para carregar a cruz, morrer lá em Jerusalém, levando a cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas nós temos que carregar a nossa cruz, porque também a palavra escrita, e que é uma palavra em Apocalipse, que nos mostra também, e os irmãos devem saber, capítulo 3, versículos 5 e 6 de Apocalipse fala: o que vencer será vestido de vestiduras brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante do meu Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. O que Deus disse a nós, temos que caminhar corretamente, porque somos templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Atos capítulo 2, versos 42, disse assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É a funcionabilidade do crente, que tem verdadeiramente uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a funcionabilidade da igreja na obra social, como o próprio pastor, nosso primeiro vice-presidente Charles, disse a respeito da necessidade. Aqui a igreja primitiva, ela era caritativa, ela era de mão aberta, era ela de ajudar, de vender e dar, porque nada nós temos nessa terra, tudo pertence a Ele, e se temos, damos graças a Ele para compartilhar com aqueles que não têm. É a palavra de Deus que nos mostra também em a missão da igreja. João capítulo 20, versos 21, disse assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por isso que lá no capítulo 3 do livro de Hebreus, uma carta escrita ao povo hebreu, e que para mim em particular, apesar que muitos teólogos não vai